Direto agora para Brasília. A Meta, empresa dona das redes sociais Facebook e Instagram, anunciou que vai seguir o exemplo do X, o antigo Twitter, e acabar com o programa de checagem de informação, uma ferramenta considerada essencial contra a disseminação de fake news. Direto, então, entender as repercussões dessa decisão aqui no Brasil, direto com a repórter Janaína Camelo, chegando ao Jornal Jovem Pan. Bem-vinda, Janaína, boa noite, bom trabalho. Muito boa noite para você também, Thiago, boa noite a todos. Pois é, esse anúncio foi feito pelo próprio presidente da Meta, né, Mark Zuckerberg, num vídeo no Instagram, que foi publicado hoje pela manhã. E como funciona esse programa de checagem de fatos? A Meta, nesse caso, ela contrata organizações, especialistas, independentes em checagem de fatos, que fazem essa moderação das publicações e apontam o que é uma informação falsa, uma informação enganosa, isso com base em evidências. Esse programa é o que funciona hoje nas redes sociais da Meta, né? Como, por exemplo, o Instagram e o Facebook. E aí, Mark Zuckerberg disse que, encerrando esse programa, então, ele vai substituir esse tipo de serviço pelas chamadas notas da comunidade. Ou seja, quem vai apontar aí se uma informação é falsa ou não vão ser os próprios usuários. Isso por meio de alguns critérios, né? Os usuários vão precisar aí se inscrever e aí escolhidos para fazer essa moderação. É mais ou menos como funciona no modelo ali que é usado no Wikipedia, onde as informações são incluídas pelos próprios usuários da internet. Bom, para justificar essa mudança, a Meta diz que algumas determinadas organizações e alguns especialistas em checagem de fatos, acabou que ficou muito evidente, segundo a Meta, que em alguns desses serviços acabou prevalecendo ali um viés ou uma inclinação ali própria desses especialistas e organizações, e a Meta disse que isso acabou se tornando uma ferramenta de censura à liberdade de expressão. É muito importante frisar, Thiago, que ele anunciou essa mudança apenas nos Estados Unidos. Ele ainda não disse quando isso deve acontecer nos outros países, no Brasil, por exemplo. Além disso, nesse mesmo vídeo, Zuckerberg disse que países latino-americanos possuem tribunais secretos que ordenam empresas a acabar bloqueando ali, derrubando publicações, remover conteúdos. Ele não se referiu a nenhum tribunal específico ou país específico, mas aqui no Palácio do Planalto, por exemplo, a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, interpretou isso como uma referência ao STF. Por quê? Quem se manifestou publicamente sobre isso, inclusive no Instagram, foi o secretário de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência da República, o João Brandt. Ele disse que o anúncio feito por Mark Zuckerberg mostra uma aliança da Meta com a política de Donald Trump, que está prestes ali a assumir a Casa Branca, e que, segundo o secretário, para enfrentar a União Europeia, o Brasil e outros países que buscam proteger direitos no ambiente online. Nas palavras dele, é uma declaração fortíssima do proprietário da Meta que se refere ao STF como corte secreta. Essas foram as palavras do secretário aqui da SECOM. Agora, no STF, Thiago, muitos ministros estão fora, estão de recesso, mas os ministros que estão que estão em alguns, inclusive aqui em Brasília, preferiram não comentar esse assunto por hora, porque dizem que vão refletir sobre isso e vão se manifestar no momento correto. Agora, uma outra atualização sobre esse caso. Agora há pouco, o Ministério Público de São Paulo disse que vai acionar o STF para esclarecer, vai acionar, na verdade, a Meta para esclarecer quando essas mudanças devem chegar aqui ao Brasil. Thiago. Pois é, daqui a pouco mais repercussões no próprio Ministério Público, também no Judiciário. Bom trabalho, Janaína. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi, aqui nos nossos estúdios. Dora, boa noite para você, bem-vinda. No passado a gente falou muito sobre o atrito entre o X e o Supremo Tribunal Federal, e agora é saber se essa decisão vai chegar ao Brasil e o governo brasileiro já se antecipando e tomando, claro, a posição ou o posicionamento de que houve uma referência ao Supremo aqui no Brasil. Bom trabalho, Dora.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Que história, né? O Zuckerberg faz o que ele quiser com a empresa dele. O que surpreende é um negócio de comunicação ser submetido aos ditames de um governo. Claro que isso vai ter repercussão sobre os negócios dele. Aqui no Brasil é possível que tenha um impacto. Claro que os ministros do STF não se pronunciam, até porque há o assunto regulação das redes está em julgamento no STF. A maioria dos ministros já disse que são favoráveis a essa regulamentação. E o assunto está parado do Congresso e agora mesmo é que possivelmente não ande. Mas a gente tem que ver para onde vai, né, gente? Porque não é assim, a Meta não manda no mundo, assim como o Trump também não manda no mundo. Cada país tem a sua legislação. A União Europeia, os países europeus têm legislações bastante fortes nessa questão da regulamentação. Então, a coisa não é bem assim, é uma decisão de impacto, uma decisão realmente forte, que causa preocupação, mas que é preciso ver como na prática isso vai se dar. Bom, Nelson Kobayashi, bem-vindo, boa noite. A dúvida é a seguinte: primeiro, se isso vai realmente chegar ao Brasil, porque inicialmente o anúncio foi feito para os Estados Unidos, e se o Supremo tiver esse entendimento que as plataformas são responsáveis sim pelo conteúdo, como é que fica? A plataforma vai continuar sofrendo sanções, se isso eventualmente acontecer? Claro que tudo isso vai ter muito desdobramento ainda, não é, Kobayashi? Certamente. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a todos que nos acompanham. Respondendo a sua pergunta, Thiago, esta mudança na política de combate à desinformação do Facebook, do Instagram, da Meta como um todo, vai na contramão do que vem sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Porque quando você coloca as notas da comunidade, você mantém o conteúdo tido como desinformação no ar. Mantém a publicação existindo, mas simplesmente com uma nota ali contrapondo aquela informação com alguma outra fonte, algum documento, alguma outra informação diferente, contraditória àquela inicialmente publicada. Ou seja, nos ditames da decisão que vem prevalecendo no Supremo Tribunal Federal, isso geraria responsabilidade à plataforma caso posteriormente algum juiz, alguém do judiciário entendesse aquilo como de fato uma desinformação, ou seja, está na contramão. Por isso mesmo é que eu acredito que isso não vai ser implementado no Brasil, porque a decisão do Mark Zuckerberg, apesar de parecer uma meia-culpa e uma mudança de convicção a respeito do combate à desinformação e em prol da liberdade de expressão, ela é muito mais uma medida de um empresário bilionário, multibilionário, que está pensando no seu negócio lá nos Estados Unidos e está vendo a aproximação do Donald Trump, que vai assumir a presidência daqui a poucos dias, com o seu concorrente, com o Elon Musk. Ou seja, é uma jogada lá nos Estados Unidos pensando justamente na continuidade do seu negócio. É um aceno ao presidente. E tão quanto ele acena lá, mudando a política de combate à desinformação, ele vai continuar acenando aqui de acordo com como já tem feito, da mesma maneira. Ou seja, muda lá para agradar o Trump, não muda aqui para agradar o governo brasileiro. Vamos nos lembrar que geralmente a Meta é muito elogiada, não só pelo poder público, mas também pelo Supremo Tribunal Federal, que entende a Meta como uma parceira colaboradora da justiça aqui no Brasil. Eu não acredito em mudanças no curto e médio prazo aqui no Brasil, somente lá nos Estados Unidos. Dora, um outro ponto é se essa decisão que vem lá da própria empresa nos Estados Unidos inicialmente, se isso vai apressar decisões aqui no Brasil, do próprio Supremo e talvez do Congresso Nacional, né? Porque quando o Supremo começou a analisar essa questão, o ministro Barroso fez um alerta: estamos tomando essa decisão porque o Congresso não fez nada. Olha, eu acho que vão ser movimentos opostos. Eu acho que lá no Congresso, como a maioria é de direita, centro-direita, é contra a regulamentação, tanto é que está parada, não é? Está parada há muito tempo. Eu acho que isso cria uma animação, que você vê hoje nos ambientes das redes, nos ambientes mais
bolsonaristas, esse campo ideológico, todo mundo muito alegre, achando que é uma maravilha, que é isso mesmo, não pode censura. Então, isso dá uma animação nesse pessoal, dá um reforço. Do outro lado, eu acho que aí o movimento oposto no Supremo Tribunal Federal é capaz, não estou afirmando, porque a gente não sabe, mas é capaz de isso incentivar, incrementar a continuidade do julgamento. Se eu não me engano, já há 3 votos, mas a manifestação, ministros se manifestaram fora do voto, já manifestando, e ali já tem uma maioria que acha, com nuances, que é preciso sim haver regulamentação. Bom, daqui a pouco a gente volta a esse assunto para conversar com um especialista, claro, da área do direito e também da área da internet, das questões da legislação da internet aqui no Brasil.